bora fazer a nossa prece. Então, nesse momento, convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade presente, acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, sentindo toda a presença da espiritualidade nos dando a sustentação para mais um encontro de almas com objetivos em comum. E a gente vai sentindo a presença dos nossos mentores, desses queridos amigos que nos acompanham, que estão conosco desde longa data, todos os dias nos auxiliando, nos dando sugestões, ideias, nos amparando nos momentos de dificuldade, nos consolando nas aflições da vida e nos auxiliando quando pedimos e quando rogamos a sua presença. Agradecemos os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que nesse momento fazem com que todos nós, através dos nossos pensamentos, possam criar uma rede que interligue todos nós, focados no objetivo, para este momento, para esta noite, para este Evangelho. Vamos também nos ligando aos mentores das nossas casas, irmãos responsáveis por manter harmonizado este que é o primeiro local de aprendizado de todos nós, a nossa família. E com a permissão da espiritualidade, junto desses irmãos, vamos abrindo as portas de nosso lar, para que as equipes de limpeza, de proteção e de higienização adentrem em nossas casas. Os índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, as equipes de samaritanos, que eles possam, desde a entrada, passando por todos os cômodos, sala, cozinha, banheiro, quarto, eles vão retirando todas as negatividades, formas pensamentos, miasmas, e vão purificando todos esses ambientes através dos seus incensos, queimando suas velas, com as suas ervas, e vão deixando todos os ambientes mais preparados, não só para o Evangelho de hoje, mas também para toda essa semana. Voltamos à entrada da nossa casa e nos encontramos com Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, protegida por uma redoma. No seu topo é hasteado uma bandeira branca e um farol reluzente se faz presente. E a espiritualidade pode agora verificar que em nossas casas está sendo realizado um Evangelho no lar, e que possam se fazer presentes todas as almas interessadas, necessitadas no estudo do Evangelho de hoje. Nos ligamos às equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e também aos queridos apóstolos, a todos os cristãos, os primeiros que acompanharam o Cristo, a Paulo, a Maria de Magdala, que possamos pegar
esses irmãos como referência nas suas transformações morais, na absorção do Evangelho, na propagação. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré nesse momento, que acalma um pouco mais os nossos corações e vai nos abraçando, nos acolhendo com todo o seu carinho, com toda a sua ternura, e vamos deixando com elas nossas preocupações, os nossos receios, as nossas angústias, para que sejamos confortados e alimentados com esperança, com fé na vida futura e na esperança de que o Cristo, que nos acolhe nesse momento, não nos desampara. Vamos agradecendo a Jesus por este momento, por esse encontro em seu nome, pelos benefícios que os seus exemplos e o seu Evangelho têm feito em nossa vida. E vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos na noite de hoje, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos e por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Vamos com o coração cheio de alegria, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que possamos dar início ao nosso Evangelho na noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Muito bem-vindos aí os que entraram durante a nossa prece, ao Peninha, ao Giba, ao Laurindo, Pati. Pessoal, chegamos hoje a um ponto bastante interessante do nosso Evangelho. Nós finalizamos, na noite de hoje, o estudo das parábolas. Essa é a última parábola que a gente vai estudar, é a última parábola de Jesus. Então, de outubro, novembro, não me lembro agora ao certo. Foram aí 44 parábolas, se eu não me engano. Mais de 40. Vou tentar contar aqui. E firmes e fortes aí mais uma vez, né? Depois de finalizar todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora finalizamos as parábolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 35. Não, 40, eu já estou acelerando. 35 parábolas. E aí a gente, a partir da próxima semana, a gente vai dar continuidade nesse próprio livro que é o base para esse estudo, que é o do Kair Bar Schutel, né? Parábolas e Ensinos de Jesus. Então as parábolas a gente finaliza e aí a gente vai começar a outra parte do livro, a segunda parte do livro, que é a chamada Os Ensinamentos, né? Os Ensinos de Jesus. E ele tem algumas coisas que a gente já viu no Evangelho, algumas coisas novas, né? Tem um pouco da vida dos apóstolos, fala um pouco das bem-aventuranças, coisas que são importantes a gente estar sempre recuperando, relembrando, reforçando. Beleza? E aí, quem quiser se manter com esse livro como base, como roteiro, estaremos então utilizando ele na sequência dos nossos evangelhos, tá bom? Boa noite, Jefferson, lá no YouTube. Então vamos lá, vamos falar sobre essa última parábola, que é a parábola
do fariseu e do publicano. Vamos fazer a leitura dela já. E ela diz o seguinte: propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Então vamos lá, vamos de interação. Gosto de conversar com vocês. Boa noite, Reinalda. A Rosana comentando aqui, muito bom esse momento de nos reconectarmos com a palavra que o Evangelho nos traz. Gratidão. Eu que agradeço. Boa noite, Gustavo. Vamos lá, é isso aí, Serginho. O orgulho versus o humilde. Para a gente iniciar a análise desse texto, eu preciso que vocês comentem aqui. Do que vocês mais se orgulham de si? Coisas que vocês sabem que são bons, que vocês têm determinada qualidade, coisas que vocês fazem bem. Então vou trazer alguns exemplos aí, vocês veem se encaixa na realidade de vocês. Então pode ser que a gente seja um ótimo cozinheiro, pode ser que a gente seja um ótimo pai, uma ótima mãe, uma ótima dona de casa, um ótimo empresário. Pode ser que eu seja um melhor funcionário da empresa, o melhor do meu trabalho, o melhor advogado, o melhor engenheiro. O que vocês são bons? Né? Sou bom no trato com as pessoas, sou bom na conversa, sou bom de conversa. No que vocês são bons? Quais são essas qualidades que vocês podem bater no peito e falar: nossa, nisso meu pote está cheio, né? Isso eu tenho de sobra. O Edu comentou aqui, ele é honesto, digno e um bom esposo. Boa, vou copiar um pouco as suas qualidades também, Edu. A Edna, sou uma educadora que faz a diferença. Olha que legal. Bacana isso, né? Bom a gente ter essa percepção de valor. A Zezé também, uma boa professora. Zezé que está lá no ABC Paulista. A Irene, ela é meio autodidata, tudo que vejo tento fazer. Eu tenho um pouquinho disso também, viu, Irene? Se me interessa, eu vou atrás e aprendo na raça. Serginho, eu gosto de ouvir e aconselhar. As pessoas gostam da minha presença. Que bacana isso, né? É bom ter essa sensação de que as pessoas gostam de que a gente esteja junto com elas, né? Aquela sensação de que às vezes a gente faz falta, aquela sensação de uma pessoa que precisa conversar e aí falta, né, alguém, e ela sabe que com aquela pessoa ela pode contar. A Lani diz que empatia, ela é boa de empatia. E não é todo mundo que tem, né, Lani? Não é todo mundo que tem essa qualidade. A Muri comentou: meu marido diz que eu organizo bem as coisas aqui em casa. Eu acho que eu leio bem. Olha, eu acho que seu marido tá certo, hein, Muri? Você é muito bem organizada. A Muri faz umas leituras dos textos que ela estuda, dos livros que ela lê, e ela é muito boa nessa organização, ela é muito boa na forma de conduzir isso, de trazer para as pessoas uma sinopse, um resumo de um livro. Então acho que ela é bem organizada.
A Má comentou, tento ser a melhor enfermeira e fazer a diferença no cuidar. Olha que bacana, gente. Eu vou usar um exemplo semelhante a esse também. A Cid se identifica com o Serginho. A Cíntia falou que ela é disciplinada. Isso é difícil, hein, Cíntia? Mas é disciplinada pra tudo. Porque, olha, ser disciplinado não é fácil. Ainda mais pra múltiplas coisas. E a nossa querida amiga Reinalda comentou, sou boa amiga. E é verdade, ela é boa amiga. E uma boa pessoa no trato com as pessoas. Puxa vida, se tem alguém que eu, olha, acho muito difícil alguém falar mal dessa questão de relacionamentos e que é boa, aquela pessoa, que é uma pessoa boa para relacionamento, a Reinalda ela é boa para relacionamento. Concordo. Vamos lá. A gente já falou aqui várias vezes, né, que nós devemos buscar a excelência em nós, né? A excelência daquilo que a gente faz de melhor. Já dos talentos, quando a gente fala das parábolas dos talentos, né? Tem vários momentos dentro do evangelho que reforça a gente buscar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que foi colocado na nossa conta dessa encarnação como virtude, como o top da nossa qualidade e que a gente às vezes nem sabe que tem porque a gente explora mal, né? Eu estava até falando com um amigo meu quando ainda estava trabalhando. Olha que interessante, a gente estava na fase das Olimpíadas e ele, esses caras das Olimpíadas ganham tudo, esses americanos, esses chineses são top, por que eles são tão bons assim? Por quê? Eu falei, porque a gente não tem um investimento no esporte, né? É muito precária a questão em relação a isso no Brasil, o desenvolvimento das pessoas como atletas. Por exemplo, eu peguei ele como referência. Falei, você sabe se você é bom em salto com vara? Você sabe se você é bom em salto em distância? Você sabe se você é bom no curling? Mas para os jogos de inverno, né? Então como que a gente sabe se a gente nunca fez? Às vezes a gente tem esse talento, mas a gente nunca foi colocado para testar, né? A gente nunca foi colocado nas escolas para desenvolver isso. E aí a gente não sabe se tem essa habilidade ou não. E acaba morrendo com ela, infelizmente. E essas habilidades elas têm que ser testadas sempre. Porque às vezes a gente vai lá na primeira fase da educação e a gente é meio tropeço, né? Corre tudo destrambelhado, não tem ainda essa coordenação motora toda e de repente essa coordenação vem na fase da adolescência e aí a gente tem que ser testado de novo para saber se a gente é bom. E nisso os americanos fazem com excelência, né? Essa questão na educação de testar o melhor do esporte nas pessoas. E a gente não tem isso. Então, e a mesma coisa, com esses talentos que a gente tem, a gente não sabe. Se o cara nunca desenhou na vida, como que ele vai saber se ele é um bom desenhista ou não? Se ele nunca pegou para tentar esboçar traços e desenvolver aquela habilidade, como ele vai saber se ele tem uma aptidão ou não? Então, são coisas que se a gente não faz, a gente também não sabe, não é verdade? A Rosana comentou, acredito ser boa na lida com as pessoas, de conciliadora, de não levar adiante conversas que vão trazer discórdias. Eu gosto disso também. Sou dos trabalhos manuais e amo esse meu dom. Isso é bacana. Hoje em dia, ainda mais a gente muito ligado na tecnologia, né? Aí a Cíntia complementou, né? Disciplinada no estudo daquilo que me propõe a fazer. Muito bom, parabéns. E a Rose, sou boa em trabalhos manuais também. E todos dizem o mesmo. Muito bom ter esse dom. É excelente. Ainda mais nessa era, como eu disse, tão tecnológica. E a gente vai perdendo as questões do tato, do manual, né? Do artesanato. Então, a gente já disse que essas qualidades é justamente quem vai nortear o que nós somos aqui, né? Os nossos compromissos, que vai nos auxiliar. São ferramentas auxiliadoras nos nossos compromissos firmados aqui na Terra antes das nossas encarnações, né? Então teve ali o exemplo, eu posso ser uma pessoa super paciente com idosos, né? E no mundo, ainda mais no nosso país, que vai ter uma população idosa consideravelmente alta daqui 20, 30 anos, essa característica vai ser muito importante para as pessoas, né? E não é todo mundo que tem paciência com idosos.
né? Muito menos com idosos com determinados perfis. É cada vez mais difícil, né? As doenças que se desenvolvem, as características que cada um tem. Então, é difícil trabalhar com idoso e é difícil trabalhar com criança pequena também, né? São dois perfis bastante... tem que ter muito tato para isso. A pessoa que tem essa qualidade, ela precisa utilizar do seu doar, né? Do seu servir. Vai servir a sua paciência, vai servir a sua tolerância, vai servir da sua resignação para aquela criatura. E ela pode fazer isso profissionalmente, como uma enfermeira, como nossa amiga citou, como um voluntário, né? Alguém que vai nos asilos, alguém que vai cuidar dessas pessoas em algum lugar. Essa criatura, diferente das outras pessoas, que às vezes podem estar ali por dinheiro ou não, né? Estão lá porque a vida direcionou aquela criatura para isso. E ela percebeu em si que aquilo é o que ela gosta de fazer, o que ela faz bem. E ela vai fazer com prazer, né? Os reveses que vão acontecer durante esse processo não vão ser tão impactantes porque ela faz com muito prazer. Ela vai fazer com muito gosto. E é daí que vem aquela frase, né? Trabalha no que você gosta durante a sua vida, que você nunca vai ter trabalhado um dia sequer. E a gente às vezes não pensa, né? Pensa numa questão às vezes materialista sobre essa frase, e é muito mais sobre o que a gente tem de talento. E essas qualidades fazem parte de nós. E elas não fazem parte de nós adquiridas para esta encarnação. Elas fazem parte do nosso ser. Elas vêm acumuladas na nossa HD espiritual, acumuladas em nós, a nossa alma, no nosso perispírito, ao longo dos séculos, ao longo das encarnações. Elas não foram adquiridas do dia para a noite, né? São resultados de anos e muitos anos, de encarnações e encarnações, inúmeras experiências que a gente vivencia e faz com que a gente vá conquistando essas virtudes. E a gente vai conquistando porque a gente vai entendendo como utilizá-las, né? Como vivenciar elas no nosso dia a dia. Não é simplesmente tá aí de presente, olha, na última encarnação você foi tolerante, presente um cartão bônus de tolerância nessa. Não, já faz parte da gente isso. Na próxima, na outra e na outra já vai estar dentro de nós. As situações podem até serem diferentes que a gente vai vivenciar. Como ser tolerante passando fome. Como ser tolerante com um parente que vive na drogadição. Como ser tolerante num país que vive uma guerra civil, né? São várias nuances que a gente pode ter e a gente vai trabalhar essa tolerância de formas diferentes, né? Quanto mais capacitado nós somos, quanto mais a gente compreende essa tolerância, por exemplo, mais a gente gabarita na encarnação, né? O pessoal lá no trabalho dizia que eu tinha muita calma para gerenciar crises. Então, era uma verdade. Então, quando dava qualquer BO, normalmente dificilmente eu agia por impulso. Eu parava e pensava nas consequências de cada ação para buscar a melhor solução e tentar sair daquela crise com o menor impacto possível. Porque nem sempre você vai conseguir, né, ter a solução daquele problema. Isso é meu, mas tem uma outra parte também que é a expertise, que é aquilo que eu adquiri nessa vida. Então, você trabalha muitos anos com uma coisa, você conhece do negócio, você conhece das pessoas, você já imagina como elas vão lidar com determinadas situações que lá no passado você já sofreu, e aí a gente consegue juntar expertise com os nossos talentos e resolver situações, né? Profissionalmente isso ajuda muito e ajuda na vida pessoal também. E como que essa qualidade precisa ser aproveitada? Só ali naqueles momentos de crise? É que não, né? A gente tem que mostrar no dia a dia, antes da crise acontecer.
né? Como que se resolve isso? Com prevenção, né? Fazer com que as outras pessoas também reflitam e pensem antes de acontecer aquele problema. E quando o problema acontecer, como que elas vão agir? Fazer elas pensarem como elas vão agir para que elas também adquiram essa expertise. Senão, seria muito egoísmo da nossa parte, simplesmente, deixa que eu resolvo tudo. Eu faço. Eu sei como fazer. Não é verdade? Então, fazendo isso, a gente também executa. E aí vira o quê? Um ensinamento para aquelas pessoas. E lá na frente elas também vão adquirir essa experiência. Cada vez menos gerando impactos nocivos, né, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, angústias, os destemperos, as raivas, os momentos de cólera, tudo isso a gente vai conseguindo condensar. E aí eu vou pedir licença para trazer para vocês os ensinamentos que o Caibar traz logo no começo da análise desse texto, para que a gente entenda os personagens dessa parábola. E aí eu vou juntar tudo isso que eu estou falando com a parábola de hoje. A seita farisaica era a mais prestigiada no tempo de Jesus, só para a gente entender quem eram esses personagens, né? Era a seita mais influente, a mais dominadora, a que mais se salientava. Era uma espécie de catolicismo romano, ou seja, muitas criaturas, por serem dominantes por muito tempo, acabam mantendo o orgulho lá em cima. Os fariseus eram servis observadores das práticas exteriores, do culto, das cerimônias. A religião para eles era uma espécie de virtude. Eles preferiam sempre a letra da lei, que mata, ao espírito que vivifica. Então, o que eles preferiam, né? Eles preferiam entender do que estava escrito ali, a prática do que estava escrito ali, sem uma reflexão, sem uma filosofia. Por isso que Jesus causou tanto rebuliço com eles, porque Jesus fazia com que a sociedade refletisse. No encontro de Jesus com Nicodemos, é justamente esse o ponto. Nicodemos era um cara que, ao encontrar Jesus, estava propenso a ouvir o que ele tinha para falar. Os outros tinham mais dificuldade nisso. Não, tá fora, não é o que ele está falando, está completamente fora. Então eles iam muito ao pé da letra do que dizia ali e tem que vivenciar aquilo. Só que aquilo já tinha 2000 anos. A sociedade já era outra. A reflexão precisava ser feita para a sociedade daquela época. Então, por conta disso, eles eram hipócritas, como Jesus os chamava, inimigos das inovações, cheios dos seus orgulhos, né? As coisas tinham que ser do jeito que eles queriam. E eles tinham uma aversão especial aos publicanos, que eles consideravam criaturas gananciosas, porque eles eram inimigos do fisco, né? Os publicanos eram aquelas criaturas que os romanos precisavam de alguns judeus para fazerem a arrecadação dos impostos. E os publicanos eram essas criaturas, normalmente eram escolhidos, né? Se ofereciam, perdão. E aí, por se oferecerem, eles achavam aquela criatura uma traíra. Como assim? Você vai arrancar dinheiro do nosso povo para dar para os romanos? De jeito nenhum. Então, os fariseus os maltratavam, chamavam eles de ladrões, injustos, adúlteros. E a gente vê claramente isso lá na série do The Chosen, quando, sem spoiler, né? Mas quando Mateus, que era publicano, ele vivia sempre protegido por um romano, um soldado romano, né? Justamente porque eles sofriam riscos de agressões. A sociedade os odiava. E quando ele passava sozinho no meio da multidão, que as pessoas faziam, ia lá e cuspia, né? Na frente da onde eles passavam, justamente porque era um ódio fomentado pelos próprios fariseus. Então Jesus nessa parábola, e o publicano nesse caso acaba na parábola trazendo, né, um gesto mais de humildade. Então Jesus nessa parábola acaba trazendo essas duas personagens bastante distintas. Um fariseu que batia no peito, cheio de orgulho, cheio de intensidade das suas conquistas, de quem era, da sua posição social, e um publicano que reconhecidamente
enxergava quais eram os seus pecados, as suas falhas, mas com humildade ele conseguia reconhecer isso e entender a sua posição, né, também. E as preces dos dois acabaram trazendo diferenças bem grotescas. O fariseu dizia mais sobre o outro na sua prece do que sobre si mesmo, né? Ele falava muito mais sobre não quero ser como este, que assim, assim, assado. É como nos dias de hoje, como se alguém fosse fazer uma prece num centro espírita e vai lá depois fazer uma palestra, e depois na palestra essa pessoa, conhecendo o seu público, conhecendo as pessoas que lá estão assistindo, começasse a falar, porque eu sei que tem gente aqui, né, que ainda não largou os seus vícios. Eu sei que tem gente aqui que é adúltero. Eu sei que tem gente aqui que fez um aniversário e não me convidou. Já pensou? Não tem sentido nenhum, né? Talvez a pessoa tá querendo ali jogar essas indiretinhas, às vezes até para tentar ajudar, mas está tentando ajudar do jeito errado, né? Que não é a forma mais propícia, não é o momento mais propício. E aí, nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está agindo como fariseu. E nós, por vezes, também batemos no peito, cheios de orgulho para dizer as nossas qualidades, as nossas virtudes, aquilo que a gente é bom. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Você sabe com quem você está falando? Tinha um jogador de futebol que dizia que ele era o cara. A gente também pode falar, eu sou o cara. Quem é você na fila do pão? Então, quando a gente se coloca, sabe dessas nossas virtudes e se coloca num pedestal, a gente também está agindo como fariseu. Às vezes a gente pode fazer isso de forma explícita, como eu estou falando, e às vezes a gente pode fazer isso de forma velada. Como alguém vem pedir ajuda para você e você fala, mas você não sabe fazer isso? Como você não consegue fazer? É exatamente agir como um fariseu. E nós temos, com esses talentos, com essas qualificações, com essas qualidades, nós temos um só propósito, que é o de servir, que é o de auxiliar, independente de quem seja. E aí a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós nada sabemos, porque a gente pode bater no peito e falar muito sobre essas qualidades que nós citamos, mas a gente pode ver que em determinadas situações aquilo ainda não está 100%. A minha paciência, que eu achava que era muito boa, não é tão boa assim não. É para refletir. Quem já se acha um espírito evoluído acaba fechando as portas para esses conhecimentos novos. Estamos numa era de muita coisa nova, né? A cada ano vem uma inovação. O ano passado, inteligência artificial nas nossas mãos estava sendo esboçada, estava chegando, engatinhando. Hoje já é uma ferramenta poderosa. Tem ferramentas pagas que eu poderia simplesmente estar aqui falando, olhando para o lado, lendo um texto, e o meu olho está fixado na lente do celular, como se eu estivesse falando sem tirar o olho. Tem inteligência artificial que dubla as pessoas, né? Tem inteligência artificial que copia a voz, a tonalidade e reproduz a voz de uma pessoa que às vezes nem mais encarnada tá. É uma coisa fantástica, né? Mas ao mesmo tempo muito temerosa. Aonde isso pode chegar? E a gente está preparado? O quanto dessa nossa bagagem que a gente vai pegar tudo isso que está chegando e saber moldar? Então a gente tem que abrir a nossa mente para essas
novas coisas que chegam. Aquele que não faz isso, né? Ou melhor, aquele que de fato percebe essas inovações, essas mudanças e consegue, dentro das suas limitações, reconhecer que tem muita coisa para aprender, que não sabe tudo, que vai errar, que vai falhar, de fato está muito mais propício e aberto para conquistas novas, para adquirir novos valores. Esses valores são valores morais. Então, a gente pode se considerar o melhor cozinheiro, a gente pode se considerar o melhor pai, a melhor mãe, o melhor cuidador de idosos, o melhor desenhista, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor administrador de empresas. Se nós não reconhecermos que nós sempre teremos algo a aprender, nós seremos engolidos pelo nosso próprio ego. E se a gente não utilizar dessas virtudes para auxiliar para o bem, nós também não estaremos cumprindo com os nossos propósitos, né, que foram firmados lá antes do nosso encarne. Então, isso faz com que a gente, querendo ou não, também atrase a nossa evolução espiritual. Então, voltando para a parábola, somente para a gente finalizar essa questão, né, esses dois personagens representam somente nós na sociedade, como nós nos comportamos. Então, através dela, o que Jesus tenta, né? Ensinar a nós entrarmos em contato, a nós percebermos quais são as nossas limitações e quais são as nossas potencialidades, né? A gente se revirar em nossas fragilidades, buscar dentro de nós quais são elas e também buscar forças dentro de nós para que a gente consiga suportar determinadas coisas que a gente não consegue resolver sozinhos. E às vezes nem sempre isso vai ser bom, né? Nos traz desconforto, e isso não é legal. Mexer com a gente não é legal. Mas a nossa persistência, o nosso trabalho de dedicação em si é extremamente recompensador, né? Se a gente for fazer um mergulho nesse nosso autoconhecimento com o auxílio do Evangelho, a gente vai ver o quanto a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é o do progresso individual, né? Do nosso progresso moral. Então essa é a mensagem, esse é o mote que Jesus, querendo ou não, acaba querendo trazer junto dessa parábola do fariseu e do publicano. Fechou, gente? Vamos para as nossas vibrações. Se acontecer qualquer travamento aqui, segue o jogo. Eu vou finalizar aqui mesmo offline, tá? Vou pegar as vibrações já escritas e eu não volto mais para não causar para vocês também. Então, só para finalizar antes das vibrações, a partir da semana que vem, fim das parábolas, encerramos essas parábolas, 35 parábolas, e vamos dar início à segunda parte do livro do Cair Bar Schutel, justamente falando sobre ensinamentos de Jesus. Mas, né? Quase não tem ensinamento de Jesus. E é isso. Aí a Dina comentou aqui, a falta de paciência nas relações aumenta a cada dia. Mas o Trigueiro fala bastante disso, né? O Trigueiro fala bastante disso. O Jaime fala bastante disso, que é da a nossa aceleração, da nossa necessidade de consumir as coisas sem muita atenção, consumir as coisas de forma rápida. Isso faz parte não só dessa geração, porque nós nos tornamos assim também, né? Nós acabamos buscando isso também. É uma questão que a gente tem que prestar atenção em nós, né? Qual é o equilíbrio que nós estamos dando para isso? Então vamos para as nossas vibrações. Puxar aqui os comentários já colocados também lá na nossa postagem, que alguns de vocês já fizeram adiantamente. E vamos lá. Então que nesse momento nós possamos mais uma vez ficarmos numa posição confortável,
possamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos juntos da espiritualidade que nos envolve, que nos acolhe na noite de hoje, e sentindo as boas energias, as boas vibrações ao nosso redor, provocados pelas reflexões, provocados por esse momento de introspecção que o Evangelho nos proporciona. Nós vamos sentindo essas boas energias, essas boas vibrações nos envolverem e emanando de nós, através do topo das nossas cabeças, através das palmas das nossas mãos. Nós vamos direcionando tudo isso para a espiritualidade e vamos colocando em suas mãos o melhor que podemos oferecer. E esses irmãos, acolhendo todas essas boas vibrações, vão direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerra, por fome, vivem a fome, vivem a miséria, vivem os seus conflitos internos, os desastres naturais, e vamos vibrando pelo Brasil, por essa pátria bendita, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, por todo o povo brasileiro e pelas criaturas que estão nas ruas, sofrendo através dos vícios, através do abandono. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos encarcerados nas prisões, pelos idosos nas casas de repouso. Vibremos as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência em suas residências, aquelas que estão doentes em seus lares, aos seus cuidadores. Vibremos também aos hospitais, aos profissionais da saúde, aquelas pessoas que se encontram nas UTIs. Vamos vibrando pelos que foram colocados os nomes aqui nas nossas vibrações de hoje. A Teresa Pistila, a Ângela Maria dos Santos Gonçalves, ao Samuel Leone dos Santos Gonçalves, a Beatriz dos Santos Pereira, ao Antônio José Júnior, a Elizabeth Camargo, Cleonice Correia de Oliveira, ao Paulo, a quem faz essas vibrações, pede por elas, Paulo Sérgio dos Santos, a minha família, e aos dogs Luke e Bob que ele possui. O Sérgio também pede pelos desencarnados Nadir Souto Santos, Luiz José dos Santos, Jandira Monteiro, Herbert Ricardo dos Santos Júnior, Jorge Luiz Firmino, Alex Garcês Farias da Silva, Maria Luísa Firmino, Ramon Fernandes e Cid Luiz da Silva Melo. A ele, Sérgio Ricardo dos Santos, Herbert Ricardo dos Santos, a Adriana Pereira dos Santos, a Daniel Pereira dos Santos e Gabriel Pereira dos Santos, a Silvia Helena Hollenberg de Oliveira Mossa, a Juliana Beatriz Almeida Ferreira, a Gabriela Vitória Almeida Ferreira, a Danilo Augusto Almeida Ferreira e a Sandra Cristina de Souza Fernandes. O Edu pede por ele, do Munhoz, a Gisele Munhoz, a Amada Flica, a filhotinha de 4 patas deles, e pela saúde de Antônio Munhoz Filho. A Zezé pede pelo José Eduardo Grisaro, a Kátia Cristina Grisaro, a Ana Carolina Grisaro, Quirino Grisaro, a Mário Luiz Sanfelice e por Maria Isabel Moreira Pires, que desencarnou há 8 dias. Pela saúde do filho dela, o Gregório, que é um gato. A Cíntia, por ela mesma, Denise, a Diego, Hélio, Morgana e a Larissa Rama. Ao Renan Metz e ao Gabriel Preto, a Edith Perini e a Marinalda Abel Rodrigues. E a Edna pede pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro,
a Esmeraldina, ao Lauro, ao Edson, a Cecília, Edilene, a ela própria, em especial pela cura da Jéssica Maia Lamonnier. O Jefferson aqui no YouTube pede pela saúde física e mental da família Alves Matos e Harzig Carradori. Vibremos ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, a Terezinha Soledade, a Norma Soledade, ao William Góes, a Dilma, Carmelito, Luiz Mauro, Almira Carvalho, José Neto, Lorival Oliveira, Paloma Carvalho, Denival Santos. E a Cid pede pela Marilene Farias, que desencarnou no dia de hoje. Forças a sua família e que ela possa ser amparada e bem recebida pelos irmãos do alto. O Gustavo pede pela saúde física e mental da Gabriela Avanço, ao Gustavo Nicolau, ao Josmar Nicolau, a Thaís Nicolau e a Manuela Nicolau. E a Leila pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, da Vera, do Pedro, da Juliana, da Milena, do Pedro Filho, da Maria Júlia, da Letícia, do Arthur, da Ana Lúcia, da Fabiola, do Gustavo e toda a família Arruda Zermiani. A Lani pede ainda pela Nádia Soledade, a Marina Soledade, a Anita Soledade, ao Marcelo Almeida, a Cremilda Magalhães, ao Alberto Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Thaís Antunes, a Josiane Balbino, a Maíra Antunes e Maria Júlia Santos. A Má Souza pede pela sua família, pelas mudanças que estão por vir, pela Denise e pela família. A Rose pelos desencarnados, Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, e pela saúde física e espiritual da família Marim, a família Batista, a família Fontanello, a família Vaz e a família Marco. Gustavo ainda pede pela família Avanço e Machado de Campos. E a Cid pela cura espiritual de Leandro Souza, Ivo Souza também, Germano e João Germano de Souza. O Laurindo pede vibrações positivas para Franciele, Stephanie, Bruna, Letícia, Lívia, Theo, Ricardo, Heloísio e Ruth. E a Cris pede pelo Marcos Braga, a Maria de Fátima Cristiane Leite e Alice Cristiane Leite. A Dinete Santos pedindo vibrações e a saúde, pela saúde física, espiritual e mental da Alicia Isabela, do Arthur, da Alane, ao Wagner e também a si mesmo. E a Muri pelo querido irmão Luiz Gonzaga Melo, que está em recuperação. A Camila pede vibrações ao Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Bitália Maria Ramos da Silva, a Marília Cavalcante, a Rosa da Silva Souza, ao Leandro da Silva Freire, a Maria Célia de Souza Freire e a Maria Lúcia Lopes de Souza. E o Gustavo aos desencarnados, Maria Madalena Nicolau, José Douglas Nicolau, Maria dos Santos Nicolau, Odila Leite e Sebastião Machado. Betinho pede vibrações pela saúde mental, física e espiritual de Luciano Vicente, a Rosângela Gomes e a Washington Santos. E a Rosana pelos desencarnados José Fernandes Bezerra, Guiomar Nogueira, Arnaldo Leite, Maria do Socorro Vasconcelos, Jorge dos Santos, Jails Andrade e Zé Costa. A Mila pede aqui pelos gatinhos dela, o Luke e a Gorda. Obrigado, Adinete, pelas vibrações, minha amiga. O Serginho pedindo vibrações aos suicidas e às pessoas desaparecidas. E a Cris pedindo pelas suas avós desencarnadas, Amélia Braga e Maria Catarina da Silveira. A Cláudia pela saúde física e espiritual dela mesma, Cláudia Ferreira. A Rosana agradecendo aí a semana de luz para todos nós. E a Paola pedindo vibrações à família, a Elenir, Eliseu, Luciana, Tiago e Vini, e a própria saúde mental e espiritual e aos seus gatinhos.
A Vera pede ainda pelos desencarnados: Maria José dos Santos, Alberto dos Santos, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetana, Nilceia, Nerícia, Nerivaldo, Toninha Silva. E a Vera pede pela sua própria saúde física também, mental e espiritual, de Leila Pontes. Laurindo, vibrações para todos aqueles que acompanham o Evangelho no Lar. Amém, meu irmão. Obrigado, Vera. E a Ariadne pedindo aqui pela Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família, Aline Remígio e família, a Joyce Moraes e família, Maria Helena da Cruz e família, Beatriz Borges e família, Janes Cleide e família, Silmara Cândido e família, e a Jane Rabelo e família, e Pedro Vitor e família também. Que eu queria deixar também algumas vibrações, a recuperação da minha mãe, da saúde dela, as vibrações para os meus familiares, o meu irmão, a minha cunhada, a minha esposa, a minha filha. Queria deixar vibrações também a um amigo que desencarnou essa semana, o Alexandre, a sua mãe, a Catarina, que não é nada fácil, né? Não deve ser nada fácil para uma mãe perder um filho. Que ele também possa ser bem amparado pela espiritualidade, e que a espiritualidade possa confortar o coração de todos aqueles que o amam e acabaram ficando aqui na Terra. E que a gente possa, nesse momento, colocar alguém em nossos pensamentos, em nossas vibrações, que a gente possa visualizar a espiritualidade derramando bênçãos, uma chuva de bênçãos nessa criatura. Pode ser nós mesmos, pode ser alguém que a gente saiba que está precisando muito, que nós possamos visualizar todo esse amor vindo da espiritualidade derramando sobre essa criatura nesse momento. E assim nós possamos agradecer as equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes que nos acompanham nesse momento, que possam fluidificar as nossas águas, colocar nelas os remédios necessários para a nossa recuperação física, espiritual, que possamos, durante o repouso do nosso corpo físico, ser tratado, ser direcionado para locais de refazimento, para locais de aprendizado durante toda essa semana, que ao acordar todos os dias possamos estar bem, com novas ideias, revigorados para os dias que venhamos a ter. E que possamos deixar uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário nesse momento. E vamos agradecendo a Deus pela oportunidade do encontro, por esse momento tão abençoado, e pedimos que cuide de nós ao longo dessa semana, que possa olhar por nós com muito carinho, com muito amor, para que possamos estar livres de todo e qualquer mal, e que possamos fazer a nossa parte, vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, sempre voltadas para o bem. E encerramos o Evangelho de hoje agradecendo com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado mais um Evangelho nesta noite. Espero que todos fiquem bem
Que todos tenham uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana serena e que possamos nos reencontrar aí no próximo domingo, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.